Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente conversa com o Victor Diego do Nascimento. Ele foi aluno do Instituto Federal, campus Zona Norte, do curso técnico de informática. Hoje é aluno do CIT na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é um dos criadores do projeto CISADEV, que tem uma sigla um pouco significativa porque vem trabalhando com um sistema sonoro interativo que vai auxiliar deficientes visuais no transporte público. Olá, Victor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui para conversar, sem dúvida, sobre um projeto de um ganho significativo para os deficientes visuais. Ok, muito obrigado, agradeço pela oportunidade de estar mostrando nosso projeto, e a gente espera dar continuidade agora. A primeira pergunta é: como é que foi a ideia de desenvolver um projeto como esse? Né? E essa pergunta ela já também transversaliza a ideia do tempo. Você foi aluno do Instituto, do curso técnico, como já citei na apresentação. Quando foi, no recorte temporal, o início desse trabalho, dessa ideia, como é que foi desenvolvido? Eu sempre fui um aluno muito curioso, né? Não aconteceu de uma hora para outra, mas o projeto em si surgiu no dia 15 de julho de 2015. Surgiu até de uma maneira inesperada. É recente, né? É bem recente, não tem nenhum ano de projeto, de pesquisa, né? Eu me encontrava na parada, quando eu estava indo para o próprio instituto, até que se aproximou um deficiente visual e pediu que eu informasse a ele quando o ônibus desejado estivesse se aproximando. Então eu achei um absurdo, em pleno século XXI, a gente cercar a tecnologia porque já não existe um dispositivo que possa fazer isso de uma maneira mais independente. Então nós começamos a fazer pesquisas de mercado para ver se existia algum produto parecido e não identificamos nada. Isso, quando a gente faz o recorte no Brasil ou também no exterior, vocês não conseguiram identificar nada? Não, a gente fez uma pesquisa no cenário nacional, né, e não encontramos nenhum produto disponível para vender. Encontramos algum software, só que é meio complicado você imaginar um deficiente visual utilizando um celular, um smartphone que tenha touchscreen, entendeu? Entendi. Então a gente resolveu criar um dispositivo que facilitasse o seu dia a dia, no momento de utilizar o transporte público. Então, por isso que nós resolvemos criar dois dispositivos. Essa pergunta eu fiz porque o IFRN surgiu outros projetos, como o do CREB, né, do professor João Teixeira, com seus alunos, já foi premiado nacionalmente também, passou em alguns programas de TV. E às vezes acontece de você ter um colega que tem uma deficiência, né? Como é que os seus colegas compartilharam dessa ideia e passaram a ajudar também? Primeiro, quem são esses? São 3 colegas, tem mais dentro desse grupo? Isso, inicialmente, né, o nosso projeto começou com mais 2 colegas, que era eu e mais 2, que era o Rodrigo Machado, que infelizmente está morando em outro estado agora, mas ele continua nos ajudando com o projeto, e o Yuri Henrique, né, que como ele ingressou na universidade agora, ele não pôde mais continuar. Mas a gente Todos do curso técnico em informática. Isso, mas agora a gente já convidamos mais 2 alunos do Instituto do IFRN Zona Norte, que é o Dairone Lima e a Caliane Bezerra. Certo? E claro, o nosso orientador, né, Ailton Torres. Como é que funcionou essa orientação? Você chegou, professor, tive uma ideia agora, né? Tive um insight. Né? Isso. Eu queria desenvolver esse projeto, ou você já fazia parte de algum grupo de pesquisa, de experimentação, para poder iniciar então essa ideia? Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui um aluno curioso, então normalmente eu sempre chegava com várias ideias com o professor Ailton e a gente sentava, analisava a viabilidade do projeto, né, para ver se realmente era possível fazer, se nós tínhamos conhecimento suficiente para desenvolver aquele dispositivo, mas com o CISADEV não. Eu cheguei com a ideia para ele de início gostou muito, mas Isso na disciplina ou em outras? Não, fora das vivências? disciplinas, isso. Até porque eu tenho ele como amigo pessoal. Sim, entendi. Então eu falei sobre a ideia, fiz uma pesquisa prévia, ele gostou bastante, então a gente se reuniu e pesquisamos no mercado, né, como eu havia falado anteriormente. E como não identificamos nada, nós pensamos em algumas hipóteses, elaboramos as primeiras hipóteses. E daí nós demos início ao nosso projeto, ao trabalho, fazendo o levantamento bibliográfico. Nós passamos a estudar, né, as ferramentas, ver se era possível fazer ou não, para melhorar o nosso conhecimento na área. Né, porque nós trabalhamos com algumas coisas bem complexas, como ondas de rádio, que só é visto na universidade. A gente não vê muito isso no ensino técnico, principalmente em informática. Essa pergunta que eu ia fazer. O Instituto, via de regra, ele tem alguns projetos nessa área de inovação tecnológica, né, para deficientes, inclusão. E às vezes, robótica também, não poderia deixar de citar. E em certas conversas a gente termina tendo
uma resposta do ponto de vista, não, essa área da programação, por exemplo, o pessoal de TI é uma coisa que você vai ver só na universidade, né? Como esse projeto, a nível técnico mesmo, ele atende a essa linguagem do técnico informático? Ele transcende também? Ou como é que você conseguiu fazer com que ele se realizasse com essa perspectiva da formação de um técnico, por exemplo? Então, como nós éramos alunos do curso técnico em informática, nós tivemos muito problema na hora da parte eletrônica do dispositivo, né? Até porque, como eu havia falado, não se vê a parte de radiofrequência nem no curso de eletrônica. Então nós tivemos que recorrer a livros, recorrer a outros professores do próprio instituto que entendem um pouco da área para nos aperfeiçoar mais ainda. Porque não fica só no curso técnico, entendeu? A gente tem que ser curioso o suficiente para buscar conhecimento em outros cantos. E o objetivo principal é massificar esse projeto. Sim, nossa ideia agora, né, é transformar realmente nosso projeto em um produto, para que ele possa vir ajudar as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O projeto criou também esse sistema interativo, que talvez seja a base, né? Eu queria que você pudesse explicar, antes da gente dar a regra de funcionamento, como é que funciona em nível, digamos assim, do abstrato, né? O papel de cada um, o usuário e dentro do sistema todo, como é que vai funcionar esse sistema? Então, são dois dispositivos, né, que se comunicam por meio de ondas de rádio, onde um dispositivo vai ficar fixo no painel do motorista para que ele possa definir qual o itinerário que ele está fazendo. E o outro dispositivo vai ficar com o deficiente visual. Então, no momento que ele chega na parada, ele vai definir qual a linha de ônibus que ele quer utilizar. Mas, durante a construção do projeto, nós identificamos outro problema, que é a dificuldade que o deficiente tem de fazer a leitura dos números em braille. Então nós resolvemos resolver os dois problemas com um único dispositivo. O nosso dispositivo ele auxilia no momento de utilizar um transporte e ele ensina o deficiente a fazer a leitura de números em braille. Então, ele vai ajudar aqueles deficientes que ainda não foram introduzidos, né, ao braille. Deixa eu te fazer uma pergunta. São dois aparelhos aí, não é? Então, qual é o que ficaria no ônibus? Eu acho que o de lá já está, obviamente, com braille seria o do deficiente. Geralmente o motorista, quando sai para o destino, às vezes o ônibus é híbrido, faz mais de uma linha, ele vai lá e mexe no computador e troca a numeração. Então funcionaria dessa forma antes da saída do motorista, como em si o motorista utilizaria esse sistema, a parte dele, obviamente. A parte do motorista, né, é definir a linha do ônibus, ou seja, aqui tem um botão, tem alguns botões, e quando ele está saindo da garagem ou do terminal, ele define a linha que ele está fazendo. Mas até aí tudo bem, mas como é que o motorista vai saber que é a frente do deficiente visual que deseja utilizar o transporte? Para isso nós colocamos um sistema sonoro aqui também, que quando ele identifica que na parada à frente o deficiente quer utilizar aquele transporte, ele emite o sinal sonoro e a tela do dispositivo vai ficar piscando. Então ele vai saber que naquela parada... Na parada de um shopping, por exemplo, já vai ter um deficiente que deseja utilizar o transporte. Então, esse sistema é um sistema de rádio que você colocou, né? Então, a forma de transmissão é de rádio. Isso. Tem alguma coisa parecida com o sistema de GPS? Não. Não. Nós utilizamos somente a radiofrequência. Até porque a gente também prezou no custo do dispositivo. Então, a radiofrequência era a maneira mais barata de fazer. Então, em resumo, essa é a parte, deixa eu dar uma olhada, essa é a parte do motorista, no caso das empresas de ônibus que venham a adquirir esse serviço, né? É um modelo inicial, né? Isso. Talvez seria uma primeira fase da pesquisa. Isso, a primeira fase da pesquisa já terminou, né? Que era os testes em laboratório. Agora nós demos início à segunda fase, que é melhorar mais ainda o nosso projeto para levá-lo realmente para o mercado, para testar em campo. E aí a tendência é que ele possa diminuir, quem sabe, para colocar no painel do próprio ônibus, ou inicialmente é que ele seja algo extra mesmo assim? Então, como esse dispositivo vai ficar fixo no ônibus, a gente pensou em algo realmente mais robusto, mas que ele não danificasse de uma maneira fácil, entendeu? Que fosse difícil de danificar. Nós nos preocupamos mais com o dispositivo que vai ficar com deficiente visual. Como é que funciona em si essa parte? Tem um fone de ouvido, o braille? Na prática, como é que funciona? Já que vocês já testaram, né? Já testamos. Aqui tem o dispositivo, ele tem a numeração toda feita em braille, certo? É a versão inicial do projeto, claro. E aqui tem um fone de ouvido. Então, quando ele chegar na parada, ele vai colocar o fone de ouvido e vai definir a linha do ônibus que ele quer. Ao pressionar cada botão, é acionado um áudio informando que aquele botão foi pressionado.
consequentemente ele vai apertar no botão de enviar. Então, esse dispositivo vai ficar enviando a linha do ônibus para o meu de radiofrequência. Quando o ônibus estiver se aproximando, esse dispositivo ele informa linha selecionada se aproximando. Ah, entendi. Informa o ônibus que já vai ter lá, alguém Isso. que selecionou a linha. E o deficiente visual informa que o ônibus já está se aproximando. Eu vou complicar um pouquinho para você. Sim. Vamos supor que o deficiente ele queira selecionar mais de uma linha. Já se pensaram nesse problema? Né? Porque às vezes a gente tem mais de uma linha que vai fazer um trajeto curto, ou então por onde a pessoa possa descer. Já pensou nessa temática de você poder selecionar mais de uma linha? Ou eu já estou complicando mais essa ideia? Não está complicando não. A gente já pensou nessa possibilidade. Até no início do projeto levantamos essa hipótese. Como podemos resolver isso? Então a gente decidiu ir por partes. Vamos primeiro deixar o dispositivo selecionando uma única linha. Quando a gente conseguir, a gente vai trabalhar na programação do dispositivo para fazer com que ele possa digitar mais de uma linha. Certo? Um outro problema também é até a numeração, até o alfabeto, porque tem ônibus que tem letras, né, no seu itinerário. Então a gente já pensou nessa... Intermunicipais, né? Emaús, Parnamirim. Isso, a gente já pensou nessa hipótese, nesse problema, e já estamos trabalhando para resolver. O diferencial aí, e me corrija se eu estiver enganado, porque um celular, por exemplo, a gente não tem mais a tela lisa, né? Então ele teria que memorizar uma questão meio espacial. Aqui está 1, aqui está o 0. E nos celulares antigos talvez fosse mais fácil, se eles existissem com esse aplicativo, né? E em si, a mudança seria exatamente, precisa de algo tátil para ter o braille, não é? Como é que isso é alimentado, por exemplo, no ônibus talvez seja mais fácil, né? Tem a bateria. Como é que isso é alimentado para esse usuário que vai precisar carregar esse objeto? Então nós utilizamos uma bateria externa, né, para que ele possa alimentar os dispositivos. Assim, ainda é uma bateria meio grande, mas até pelo valor da bateria. Nós poderíamos utilizar uma bateria menor que tivesse que pudesse atender com necessidade, agora ele ia ficar mais caro. Então a gente preza muito pelo valor do dispositivo, o valor final, para que ele seja acessível para toda a população que tem esse problema. E tem um nome específico de cada um, né? Tem. Como é que foi dado esse nome específico em função da logística, do funcionamento dele? Então ainda, assim, é uma sigla, como você falou, né, que ela diz exatamente o que é que o projeto faz. É um sistema sonoro interativo de auxílio aos deficientes visuais no transporte público. Mais um vai ficar com o deficiente visual, ou seja, com o usuário, e o outro vai ficar no ônibus. Por isso, do Sysadev User, que é esse dispositivo, usa de usuário, e o Sysadev Bus de ônibus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já fizeram um teste? Como é que foi esse teste? Nós realizamos primeiramente testes em laboratório, né, para criticar o próprio dispositivo, para ver onde é que ele podia melhorar. E realizamos testes de distância. Isso na primeira fase do projeto. Na segunda fase do projeto agora, nós estamos procurando apoio, né, incentivo, para que seja possível autorização para testar nosso dispositivo em um ambiente real, com uma linha de ônibus real. Já se foi feito algum contato com alguma empresa, algum sistema de transporte público maior? Nós ainda estamos preparando a documentação e nós estamos procurando melhorar mais ainda o nosso dispositivo, para que ele não venha a falhar no teste real, entendeu? Para que ele chegue o mais próximo possível do produto final, para que seja possível fazer o teste, criticar o teste, ver se ele realmente atendeu às necessidades e transformar o nosso projeto em um produto. Ok, Vitor, a gente vai precisar fazer uma pausa. Você de casa não sai daí, logo mais a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com Vitor Diego do Nascimento. Ele é aluno do curso de CIT na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também foi aluno do Instituto Federal do Campus Zona Norte de Natal, do curso técnico de Informática e é um dos criadores do projeto Sysadev, que a sigla significa Sistema Sonoro Interativo de Auxílio a Deficientes Visuais no Transporte Público, né? Você que já está acompanhando desde o primeiro bloco entende bem e a gente já começa o segundo bloco com algumas premiações, não é, Vitor? Primeiro, parabéns pelas premiações, mas uma pergunta eu acho interessante a gente iniciar esse bloco,
que é exatamente sobre a prática desse sistema, né? Como é que foi feita, então, o uso, quem sabe, a experiência com a distância, ou se já foi feito com algum tipo de transporte, para aproximar a questão do seu uso mais próximo possível do que ele pretende. Em relação ao uso do transporte, ainda não foi feito, né? Até porque nós precisamos de autorização, mas em relação a teste em laboratório, né, para realmente ver se o dispositivo funcionava em uma distância curta, foi feito. Depois nós resolvemos simular o projeto utilizando uma distância que se aproxime da distância real. Né? Conseguimos êxito também. Que seria mais ou menos de quanto? Vamos supor, quilômetros, em quilômetros? Porque aí não, metros. Metros, é. Porque o motorista ele deve receber esse sinal, então, quando ele está próximo, é isso? Então, isso. Ali seria transmissor e receptor, se funcionaria mais ou menos dessa forma que o rádio funciona, por exemplo? Isso. Em cada dispositivo tem um transmissor e um receptor, certo? A distância que conseguimos obter, por enquanto, é em torno de 60 metros, 70 em alguns casos. Nós já estamos trabalhando para aumentar essa distância. Até porque nós levamos em consideração a velocidade que um ônibus ele se movimenta, né, pela cidade, que é em torno de 60 km por hora. Então, nós temos que melhorar realmente ainda essa distância. Como eu falei, não é um dispositivo que está pronto para ir para o mercado ainda. Mas são várias hipóteses que tem que ser levadas em conta, né? Isso, como se estiver vindo 2 ônibus, se tiver 2 deficientes visuais na parada, nós temos realmente fazer um teste árduo, um teste até estressante em alguns momentos, mas que realmente prove que o nosso produto, o nosso projeto, ele pode realmente virar um produto. Em algumas invenções, e aí algumas pessoas chamam de situação-problema, ou seja, criar os problemas para ver se consegue solucionar. Já foi pensado, então, você citou alguns desses problemas, em criar uma estimativa quem sabe, proporcionar uma simulação de problemas para desenvolver os acertos? Já pensou em alguma coisa desse nível ou não? Já a gente, a todo momento a gente está procurando a solução dos problemas. Quando a gente resolve os problemas que nós já tínhamos levantado anteriormente, nós procuramos mais problemas ainda. Né? Porque é complicado você pegar um produto desse, levar para o mercado e depois que você identifica algum problema. Isso não pode ocorrer de maneira alguma. Por isso que é realizado vários testes cansativos inclusive, mas que no final ele tem um objetivo de deixar o nosso projeto, o nosso produto mais seguro possível. E tem um projeto muito interessante para uma minoria que precisa de auxílio, né? A pergunta que eu faço é uma questão orçamentária, né? Eu acho que em uma primeira parte, como é que surgiu essa demanda dentro do Instituto, né? A ideia surgiu dentro do Instituto, mas o próprio Instituto ou alguns parceiros para ajudar a desenvolver, ou foi iniciativa própria sua, do professor? E aí depois eu faço uma segunda pergunta, que é exatamente a questão do orçamento geral da aplicabilidade desse projeto. O IFRN Campus Natal Zona Norte, né? Ele incentiva muito essa questão de pesquisa. Você pode ver até pelos números, né, um instituto que ele produz bastante, produz muita pesquisa, produz muita ciência. Então nós só temos a agradecer ao instituto que nos deu a oportunidade de representá-lo nas maiores feiras nacionais, como a Mostratec, como a Febrace, e ao nosso orientador também, que em alguns momentos, quando precisávamos de alguns equipamentos, ele nos ajudava bastante, né, inclusive patrocinando o próprio desenvolvimento do dispositivo. Então, toda a equipe é bastante grata ao IFRN Campus Natal Zona Norte, que nos incentivou bastante, e ao nosso professor orientador Ailton Torres. Dentro da viabilidade do projeto, se tem uma estimativa de um custo para, quem sabe, por aparelho ou maior? Sim, nós realizamos, né, nós fizemos até algum plano de negócio para o próprio dispositivo, antes de levá-lo para o mercado. Mas atualmente esse dispositivo ele custa em torno de R$300, os dois. Nós já estamos trabalhando para que o dispositivo que vai ficar com deficiente visual, ele saia em torno de R$50 a R$60, o mais barato possível. E a ideia é que seja, quem sabe, porque assim, visualmente talvez possa parecer um pouco mais robusto, né, do que, quem sabe, um celular, um iPad ou coisas desse tipo que a gente vai colocando no bolso, né? Então, já se pensou também nessa ideia de uma viabilidade para levar ou para esse uso que, quem sabe, ele vai precisar usar, né, colocar no bolso, essas coisas? Sim, isso foi pensado desde o início, entendeu? Inclusive foi um dos primeiros problemas que nós encontramos, o tamanho do dispositivo. Ele tem que ser algo resistente,
e tem que ser algo pequeno para que ele possa carregar no bolso, né? Não pode chamar muita atenção, tem que ser o mais discreto possível. Quem Então, sabe situações até de chuva ou coisa do tipo, né? Que isso possam mesmo. ficar o aparelho. No início o dispositivo era bem maior, nós já conseguimos diminuí-lo de uma maneira bastante significativa, mas não pode parar por aí, né? Quanto menor, melhor, e mais barato também. Isso. E agora surge uma curiosidade. Você disse que já fez testes em laboratórios, mas esses testes também, e eu acho que é uma pergunta interessante, já se utilizou de pessoas com essa deficiência específica, a visual, para a aplicabilidade desse produto? Sim, nós simulamos, né, não utilizamos o deficiente visual, mas nós simulamos no próprio campus e nós já levamos a nossa ideia até o Instituto dos Cegos, né, para discutir como é que seria a melhor maneira de resolver esse problema, como é que seria o melhor dispositivo. Inclusive foram até eles que nos deram a opção de criar o hardware, né, o dispositivo em si, não usar um software, até porque ia complicar muito. Então nós seguimos o conselho de quem realmente vai usar o nosso dispositivo. E nós construímos o equipamento para que ele tivesse o senso tátil melhor. Além de aluno de CIT, você também é representante regional da empresa Abritec, né? Que é a Associação Brasileira de Incentivo à Tecnologia e Ciência. Como é que você passou a ser esse representante? Veio pelo projeto também? Sim, eu devo muita coisa ao projeto, né? E durante uma feira que ocorreu na USP, em São Paulo, né, a Febrace, eu recebi o convite do Gabriel, né, que é um dos coordenadores. Isso em 2015? 2015. O Gabriel, né, um dos coordenadores da Abritec, para que eu fizesse parte dessa associação sem fins lucrativos, mas que tem um viés social bastante significativo, que é de levar a ciência, a pesquisa, para aqueles que ainda não conhecem, né? Porque nós acreditamos que a pesquisa ela pode ser um agente de transformação social. Então, os alunos associados, eles têm essa característica de projetos que venham a democratizar os espaços, as ferramentas, os bens simbólicos, talvez? Sim, até porque, como eles recrutam, né, eles recrutam o pessoal nas próprias feiras de pesquisa. Então, eles vão analisar, ver a sua iniciativa, né, como você desenvolveu sua pesquisa, e dependendo do seu desempenho, eles fazem uma série de entrevistas, onde você vai passando etapa por etapa, até chegar na etapa final, né, que é uma entrevista via Skype, com os coordenadores, para decidir se você realmente vai participar da associação ou não. Ok. Victor, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre essas medalhas, né? Um trabalho que já foi bastante premiado em várias feiras, a gente tem aqui na nossa pauta, feira por feira, mas eu queria que você pudesse mencionar, por exemplo, qual foi a mais importante aí dessas medalhas, dessa chancela de um trabalho interessante para a sociedade e para os deficientes? Qual foi a que você acha que foi o prêmio maior, ou de maior repercussão? Todas as medalhas têm um valor bastante significativo, né? Mas tudo nós devemos à primeira medalha que conseguimos, né? Que foi na Fenecity. Não foi a feira mais importante que participamos, mas foi a feira que nos deu a oportunidade de dar continuidade ao projeto. Foi a primeira feira que nos premiou e de uma certa maneira nos incentivou a não desistir. Porque nós poderíamos ter ido para a Fenecity, participado, não ganhar nenhuma medalha, não ganhar nenhuma credencial e simplesmente tivéssemos desistido do projeto, né? Então, com 3 meses de projeto, nós apresentamos lá, conseguimos ficar em primeiro lugar na área de engenharia e ganhamos uma credencial para uma das maiores feiras do Brasil, que é a Mostratec. E daí não paramos mais, né? Demos continuidade até que... E na Mostratec você também ficou em primeiro lugar com engenharia, na área de engenharia eletrônica, né? Pela ABRIC, que é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência e Tecnologia. Isso. Que outros primeiros lugares, né? Eu queria que você pudesse citar, são várias medalhas aí. Isso, nós ficamos em primeiro lugar na Fenecity, nós ficamos em segundo lugar geral na CECITEC, né? Que é uma feira interna do IFRN, e terceiro lugar geral. Ficamos em primeiro lugar pela Abritec, que fomos premiados na Mostratec, no Rio Grande do Sul, pela Isso tudo em ABRIC. 2015, né? Tudo no ano de 2015. E no ano de 2016 nós conseguimos um certificado de apoio e incentivo à tecnologia assistiva. Ganhamos esse prêmio lá na USP, durante a Febrace. E ficamos em primeiro lugar na 1007, que aconteceu em Fortaleza. Essas 2 premiações esse ano, 2016.
Vocês vão também para um evento internacional, né? Como é que foi esse convite? Foi dentro da própria feira e como é que está o planejamento para essa participação? Isso, nós durante a 1007, né, já ficamos surpresos em ficar em primeiro lugar, mas as surpresas não acabaram por aí. Nós acabamos recebendo a oportunidade de representar o Brasil na 1007 Vostok, que vai acontecer na Rússia, em novembro de 2016, ou seja, esse ano. Inclusive, somos os únicos projetos a participar dessa feira do Brasil. Do Brasil. E vamos fazer parte da delegação brasileira na 1007 EASY, que é a Expo Science International. Que vai acontecer quando? Vai acontecer em agosto do próximo ano, se eu não estiver enganado. Então, são os melhores projetos, né, do mundo. Vem projeto de 60 países. E é uma honra, né, representar o Brasil em uma feira internacional. Tanto aqui no nosso próprio território, né, em Fortaleza, como na 1007 Vostok, que vai acontecer na Rússia. Em outros países também, né? Você tem alguns certificados também. Esses certificados são de participação? Tem algum que representa outros tipos de eventos? Alguma certificação, por exemplo, do próprio projeto? Sim, ao todo nós temos 13 certificados, né? Dentre eles tem certificado de participação, credenciamento, tem certificado de premiação e por aí. Ok, a gente já está terminando o nosso programa, mas eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, para conhecer esse projeto, tem algum site, tem como a gente encontrar na internet? A gente está agora apresentando na televisão o seu projeto, então pode ser que surjam parceiros ou coisa do tipo, né? Onde é que a gente pode achar esse contato? Pessoal ou tem algum site específico? Nós temos a nossa página no Facebook, né? Que é só você procurar CISADEV, bem simples mesmo. E nós temos o nosso site, que é www.cisadev.com. Né? Lá você encontra alguns vídeos explicando o funcionamento do nosso projeto, as nossas premiações, o nosso contato pessoal. Lá no nosso site tem todas as informações necessárias. Ok, Victor, parabéns pelo projeto, né, por ser um aluno aí, como você já disse desde o início da entrevista, que sempre buscou essa ciência criativa e que possa trazer outros ganhos também para os deficientes visuais nesse caso, e eu faço votos para que isso dê certo e que, quem sabe, daqui a algum tempo a gente possa encontrar deficientes nas paradas e nos ônibus também, os motoristas, no caso, usando esse aparelho. Então, que nós agradecemos a oportunidade de mostrar, de expor o nosso projeto, né, para todos. E espero também que daqui a um tempo o nosso projeto realmente vire um produto e esteja disponível para a sociedade. Ok, muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Câmara. Lembrando que o nosso programa também é reexibido, reapresentado aos domingos no mesmo horário. Você pode encontrar também o programa Educação em Pauta no nosso YouTube, todos os programas que já aconteceram. Siga-nos nas redes sociais também, Twitter e Facebook. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!